Assalamu alaikum, seja bem-vindo a mais uma edição cá no Islandico, o canal que visa dar dicas para si aí, caro irmão. E desta forma que entramos em sua casa para lhe trazer mais informação e mais dicas. Da outra ocasião, nós estávamos aqui com o Sheikh Zidane Al-Fawzani a explicar a diferença entre ser mu'min e muslim. Hoje o tema não vai ser diferente, iremos falar acerca do Islã, explicar. Sheikh, o que é Islã? Bem, antes de eu começar a explicar, deixa-me agradecer primeiramente a Allah subhanahu wa ta'ala por ter me dado essa grande oportunidade, a nós todos, e de seguida mais uma vez agradecer pelo convite que me foi feito. Sim, falar do Islã é falar de um grande tema e um tema muito vasto. Inshallah iremos resumir falando do jeito em que Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam falou ao ser perguntado. Da outra vez mencionamos um hadith muito conhecido, muito importante, muito famoso, chamado hadith de Jibril, em que Jibril alayhi salam tinha aparecido diante do Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam em forma de uma pessoa, de um jeito muito estranho, cabelo muito preto, roupa muito branca, e fez algumas perguntas ao Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dentre elas, ele perguntou acerca do Islã. Sim, perguntou acerca do Islã. Então, na resposta do Nabi sallallahu alaihi wasallam, ele dizia que o Islã consiste em testemunhar que não existe outro ser digno de adoração exceto Allah subhanahu wa ta'ala, outra divindade que merece ser adorada exceto Allah subhanahu wa ta'ala, e que Muhammad sallallahu alaihi wasallam é o seu servo e mensageiro, e praticar o salat, e fazer o zakat, dar a esmola, dar a caridade nesse caso, jejuar no mês de Ramadã e visitar a casa de Allah subhanahu wa ta'ala, que é o Kaaba, no mês de Ramadã. Ele dizia nas suas palavras: al-Islam an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah wa tuqima as-salata wa tu'ti az-zakata wa tasuma Ramadan wa tahujja al-bayti man istata'a ilayhi sabila. Sim. É nesta vertente em que o Islã é conhecido. Sim. Yeah. A questão chegou, eu acredito que lá em casa já todo mundo, todo irmão já teve percebido e retido alguma matéria. Mas, Sheikh, pode nos explicar o que é Islã de um modo geral? Sim, de um modo geral, também o Islã é caracterizado por uma certa definição. Os ulamás dizem o seguinte: al-Islam wal-istislam lillahi bit-tawhid wal-inqiyadu lahu bit-ta'a wal-bara'atu min ash-shirk wa ahliha. Sim, o Islã consiste em se submeter a Allah subhanahu wa ta'ala. Primeiro, este termo Islã significa submissão, submeter-se. Então, os ulamás dizem que o Islã consiste em submeter-se a Allah subhanahu wa ta'ala através da unicidade a Ele. وَالْإِنْقِيَادُ لَهُ بِالطَّاعَةِ وَالْبَرَاءَةُ مِنَ الشِّرْكِ وَأَهْلِهَا. E virar-se a Allah subhanahu wa ta'ala, direcionar-se a Allah subhanahu wa ta'ala na sua obediência e se afastar, se distanciar de tudo que tem a ver com o shirk. Sim, afastar-se do shirk e tudo aquilo que se relaciona com o shirk. Isto é que é a definição do Islã, é que é submeter-se a Allah subhanahu wa ta'ala. Então, quando alguém responde uma certa pergunta acerca do Islã, poderá responder deste jeito, que é submeter-se a Allah subhanahu wa ta'ala na sua adoração, isto unicamente, exclusivamente a Ele, e obedecer Allah subhanahu wa ta'ala e se afastar de tudo aquilo que faz parte do shirk, que é a associação a ele. Sim, isto é que é a explicação do Islã. Sheikh, falou-se de submeter-se a Allah. Explique-nos essa coisa de se submeter-se a Allah através do Tawhid. O que é isso de Tawhid? O que é Tawhid? Sim, quando eu dizia submeter-se a Allah subhanahu wa ta'ala no Tawhid, que é a unicidade, quer dizer o seguinte: primeiro, devemos perceber o que é isso de Tawhid. A Tawhid huwa ifradullah bil ibada. O Tawhid, a unicidade de Allah subhanahu wa ta'ala, a unicidade, aliás, é singularizar Allah subhanahu wa ta'ala através da adoração. Sim, como eu dizia, a Tawhid é unificar Allah subhanahu wa ta'ala, quer dizer a unicidade. O que é isso de unicidade? O que é isso de Tawhid? Onde é que entra essa unicidade? Como é que se unifica Allah subhanahu wa ta'ala? Para tal é necessário percebermos a definição do próprio Tawhid. Os ulamás dizem: Tawhid huwa ifradullah bil ibada. O Tawhid é a submissão a Allah subhanahu wa ta'ala, é a singularização de Allah subhanahu wa ta'ala
nas adorações, nas ações que têm a ver com a adoração. Tudo que é adoração, ser singularizado Allah subhanahu wa ta'ala, este ato quer dizer tawhid. Mas é importante também percebermos essa vertente de ibada, o que é isso de adoração. Sim. Quando é que se chama que a tal coisa é uma adoração? Logo nos faz entrar na definição do próprio ibada. Ibada huwa kullu ma yuhibbuhu Allah wa yardah min af'alin aw a'malin. Sim. Ibada, adoração, é tudo aquilo que é praticado e Allah subhanahu wa ta'ala gosta. Allah subhanahu wa ta'ala fica satisfeito depois daquela prática. Isso tudo é que é ibada. Então, o Islã, nesta primeira definição, quer dizer o quê? Quer dizer submeter-se a Allah subhanahu wa ta'ala através da unicidade nestas adorações. Isto quer dizer, quando faço o salat, que é ibada, devo somente inclinar-se para Allah subhanahu wa ta'ala, não inclinar-me numa outra vertente. Quando faço o sadaqah, o jejum, sim, essas todas as ações que fazem parte do Islã, segundo aquele hadith em que o Nabi sallallahu alaihi wasallam explicava o que é Islã, todas essas ações eu me submeter unicamente a Allah subhanahu wa ta'ala. Esta é essa parte do tawhid, submeter-se a Allah subhanahu wa ta'ala nas suas adorações. Falou-se de associar Allah subhanahu wa ta'ala. Agora, Sheikh, falando em associar, suponhamos que um caro irmão esteja doente, já foi ao hospital e não obteve uma cura e agora está a recorrer às outras medicinas, né? Curandeirismo. Qual é a consideração desse indivíduo? Sim, acerca disso, o Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nos ensina e nos alerta, sim, dizendo que todo aquele que quem se dirigir ao curandeirismo, essa pessoa com fins de obter uma certa informação, né? Sim. E o curandeiro dar esta certa informação e a pessoa credibilizar aquela informação, essa pessoa acaba de descrer, faqad kafara aw ashraka bima anzala ala Muhammad. Sim, essa pessoa acaba de descrer, acaba de fazer o shirk, associar Allah subhanahu wa ta'ala, e acaba de descrer daquilo que foi enviado ao Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, que é a unicidade de Allah subhanahu wa ta'ala. Isto indica o seguinte: isto indica que um muçulmano é proibido se dirigir ao curandeirismo, aliás, com fins de obter uma certa informação futura, com fins de obter uma certa cura que somente Allah subhanahu wa ta'ala dá. Isto não só ao curandeirismo, qualquer tipo de cura. Se somente a cura que o indivíduo está a procurar, Allah subhanahu wa ta'ala restritamente é quem dá essa cura. Tudo vem de Allah, sim, mas os meios, Allah subhanahu wa ta'ala é quem dá restritamente. A pessoa, qualquer indivíduo que se submeter a um outro indivíduo na procura desta mesma solução, Allah subhanahu wa ta'ala considerará este mesmo indivíduo como um praticante de shirk, ou seja, a pessoa pratica este mesmo shirk, sim. Então, se dirigir ao curandeirismo com estes fins de obter uma informação futura que só tem o poder Allah subhanahu wa ta'ala de fornecer, ou uma cura que somente Allah subhanahu wa ta'ala é quem pode dar, ou uma cura que foge daquelas regras do Islã que são permitidas no Islã, essa pessoa acaba praticando o shirk. Ora, tem algo aí importante. Não quer dizer que as pessoas que fazem um tratamento tradicional, todo aquele que faz o tratamento tradicional seja praticante de shirk, ou um muçulmano se dirigir àquele que faz esse tipo de tratamento está a praticar shirk. Só pratica shirk nesses aspectos só praticará o shirk se pisar nesses aspectos que eu mencionei, que Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nos alertou. Mas se eu vou ao curandeiro num bom sentido, né? Sim, não curandeiro esses que estão hoje em dia, curandeiro no bom sentido, aquele que fornece raízes tradicionais como aquelas folhas de dor da barriga, cabeça.
ao fornecedor ou me dirigir ao fornecedor desse tipo de medicação, não estarei a praticar o shirk. É do mesmo, se assemelha ao mesmo jeito que a pessoa vai ao hospital e pede um certo medicamento, sim. Então tem essas duas vertentes. Ir ao curandeiro com fins de obter uma informação futura ou alcançar algo de riqueza, tudo aquilo que tem a ver do ilícito, essa pessoa corre o risco de fazer o shirk, ou seja, pratica o shirk. E Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nos proibiu de nos associarmos a este aspecto. Voltando na questão de associar, existem irmãos muçulmanos que dão cura usando o sagrado Alcorão. Ponto de vista. Sim. Primeiramente esta é uma outra particularidade, mas é importante como ter relação. Primeiro nós devemos saber, esta é uma outra particularidade, mas tem relação. Primeiro nós devemos entender que o Corão em si só Allah subhanahu wa ta'ala o classifica como sendo misericórdia e cura, né? Hudan wa rahmatan lil mu'minin. Outro versículo Allah diz Hudan wa shifa'. Allah subhanahu wa ta'ala diz que o Corão é uma orientação e misericórdia para a humanidade, para os crentes. No outro versículo Allah subhanahu wa ta'ala diz وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ. Nós enviamos parte do Corão, enviamos o Corão e nele compõe essa parte, essa vertente de cura e misericórdia para os crentes. O Corão por si só já é cura, faz parte de cura. E Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam já nos explicou como é que devemos nos curar através do Corão. É dali que surge aquele ato conhecido que chama-se Ruqya. As pessoas recitaram o Sagrado Corão para aqueles que estão naquela situação de uma doença, assim, que estão com maluquice e tal, aquelas todas doenças que são espirituais ou físicas. O Corão que tem curado, esse ato chama-se Ruqya, é permissível no Islã, do jeito que Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nos ensinou, especificando também o Suratul Fatiha. Nabi sallallahu alaihi wasallam nos ensina que nós podemos nos curar recitando este nome, Suratul Fatiha, como menciona num hadith. Por isso que também o Suratul Fatiha é conhecido como o Sura da cura, sim. Então é possível se recitar, se curar alguém através da recitação do Sagrado Corão, e não é proibido em termos islâmicos, dos moldes do Islã. É permissível, sim. Recitar e aquilo de escreverem, embrulharem num papel, entregarem-te. Sim. Indo nessa outra vertente que não faz parte do Islã, sim. Nabi sallallahu alaihi wasallam, ao especificar como é que o muçulmano deve se curar através do Corão, não menciona lá esses atos que algumas pessoas, alguns indivíduos muçulmanos têm usado, têm feito, sim. Não menciona esses métodos, como disse, embrulhar, escrever os versículos sagrados num papel, embrulhar, colocar numa criança, colocar na mão, colocar no bolso em forma de proteção. O ato em si é proibido, porque você consta como shirk aí o seguinte: você ao escrever aquilo, coloca no teu bolso como proteção, você está a colocar que aquilo é quem está a te proteger, e não Allah. Sim, e não Allah subhanahu wa ta'ala. Para além de ser um ato que Nabi sallallahu alaihi wasallam não ensinou. Podemos ver que Allah subhanahu wa ta'ala não só ordenou que a estes profetas que somente adorassem a ele e se afastassem do shirk, mas também alertou, tomou atenção, dizendo no Sagrado Corão: وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ. Certamente nós revelamos para ti, o Muhammad, e aqueles todos mensageiros que apareceram antes de ti, Nuh, Musa, alayhi salam, Ibrahim, Isa, todos. Ele diz: se você associar Allah subhanahu wa ta'ala, la yahbatanna amaluka, esta associação irá destruir a sua ação, as vossas ações, wala takunanna min al-khasirin, e serão dentre os perdedores.